Tá me ouvindo? Olá! Só um minutinho, nós estamos esperando a Grazi. Ela já vai entrar para nós começarmos. Só ajeitando, preparando tudo aqui para nós começarmos. Ana! Hoje você tá me vendo! Thelma! Tá todo mundo chegando aí, sejam muito bem-vindos. Nós estamos esperando só um minutinho. A Grazi já tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema aí de empoderamento feminino e finanças pessoais. Na nossa última live, a gente teve esse probleminha com a conexão, a imagem não estava muito boa, mas o tema foi muito relevante, nós recebemos muitos feedbacks positivos, então nós vamos dar continuidade hoje nesse tema e nós estamos trazendo algumas novas informações justamente para trabalhar essa questão do empoderamento e vai ser uma bênção ter todos vocês aqui conosco. Tá entrando. Ah, Oi, agora Charlene. sim! Olá, Tati. Heloísa. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim, ouvindo Pronto. normal. Tá ótimo. O enquadramento tá bom, pessoal? Tá, Tudo tá certo? ótimo também aí. Eu fiz uma improvisação aqui também, acho que tá, agora tá funcionando bem. Bacana. Pode continuar, Charlene. Você estava falando, eu entrei, parece que você Então, interrompeu. Grazi, eu estava comentando com o pessoal da nossa última live que nós falamos, começamos o tema de empoderamento feminino e finanças pessoais. Nós acreditamos que existe um link entre o empoderamento, que é a mulher ter esse poder mesmo, tomar consciência de si e ter esse poder com relação à questão financeira, né? A Grazi exemplificou isso muito bem na nossa última live. Então, a gente sabe que o dinheiro, ele traz esse poder e ele é uma questão muito ligada à emoção. Então, nós estamos dando continuidade a esse mesmo tema, nós vamos continuar e hoje nós vamos trabalhar, trazer algumas coisas novas relativo a isso, que nós vamos falar muito de autoestima para vocês, alguns sabotadores, a Grazi trouxe isso também, vai falar de uma forma brilhante. Então, nós esperamos passar uma mensagem muito positiva para todos vocês, que agregue, que traga valor e que seja muito proveitoso para todos vocês. É isso aí, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com a Charlene. Para mim é um privilégio voltar e nós vamos retomar o tema de autoestima, que é um tema amplo, que reflete totalmente nas nossas finanças, como a Charlene apontou, dinheiro é emocional, né? As decisões que nós tomamos para usar o nosso dinheiro, elas são decisões emocionais e por isso nós precisamos trazer esse equilíbrio. E eu venho nessa proposta de trabalhar essas questões não só práticas relacionadas ao dinheiro, mas também essas questões emocionais, porque eu acredito que primeiro a gente precisa arrumar a casa, né? Colocar a casa em ordem, organização técnica, digamos assim. Eu acho que faz todo sentido buscar desenvolvimento pessoal, até mesmo para usufruir desse dinheiro. Porque prosperidade está além do saldo da conta bancária. Né? É todo um equilíbrio na vida, nos relacionamentos, né? Na vida pessoal, na família. E tudo é linkado, né? Né, Charlene? E Exatamente. eu só não queria.
antes de você dar continuidade a esse tema de autoestima, eu queria que você retomasse aquele conceito do Paulo Freire, que eu achei fantástico, a respeito do empoderamento. Porque ele foi o precursor desse termo, né? Foi ele quem traduziu em primeira mão esse termo aqui no Brasil. E eu queria que a Charlene, que trouxe para a gente esse conceito, falasse um pouco disso e, em seguida, adentrasse também nos conceitos que ela trouxe, nos novos conceitos que ela trouxe para complementar o conteúdo da última live. Sim. Então, Paulo Freire que trouxe esse termo para o Brasil e que foi traduzido pela primeira vez. E ele fala que o empoderamento é você dar condições, capacidade para as pessoas decidirem o que elas realmente querem e elas decidirem isso de forma mais consciente, né? A transcrição literal, eu não, já me esqueci, eu não lembro exatamente. E um movimento no sentido de gerar as mudanças necessárias para Isso, evoluir, né? E eu achei exatamente, isso fantástico, porque isso são em todas as áreas, né? exatamente. Inclusive, quem não participou da última live e quer um resumo, vai lá no meu blog, www.comagranatoda.com.br, tem um resumão da primeira live. Tá super interessante os conceitos que a Charlene trouxe. A gente linkou com os perfis comportamentais, que tem relação com o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para nos perceber no mundo. E quando a gente se percebe, a gente tem uma vida com propósito, né? É um tema amplo que dá para a gente falar horas e horas e horas, mas eu gostaria então, Charlene, que você desse continuidade então no seu tema que você se propôs a trazer hoje a respeito de autoestima. Então, vamos lá. Então, só retomando essa questão do empoderamento, quanto mais você se conhece, mais você tem poder. E por que que esse autoconhecimento tem a ver com esse poder pessoal, com toda essa questão? Porque quanto mais você se conhece, mais decisões assertivas você toma na sua vida. Decisões que são coisas a respeito de coisas importantes para você, daquilo que realmente faz sentido para a sua vida. E quando você segue esse caminho de tomar decisões sobre coisas que são importantes para você, isso vai te deixar mais motivado, você vai ter mais ânimo, você vai ter mais alegria, mais disposição para trabalhar dentro de casa. Isso reflete em todas as áreas da vida. E aí, para você conseguir melhorar esse autoconhecimento, uma coisa muito importante a se trabalhar é a autoestima. Inclusive, para melhorar a autoestima, nós devemos trabalhar também o autoconhecimento. Então, pegando um gancho nisso, né, nessa questão do autoconhecimento aí, que é o que te dá poder, a autoestima, ela precisa ser trabalhada. E aí, estudando um pouquinho sobre esse tema, o Black Symbol, ele traz uma informação muito relevante. Ele fala que a autoestima, ela é composta por três situações, né, de ali três pontas, e essas três pontas que existem na nossa autoestima, elas precisam ser trabalhadas. Parece que a Grazi caiu aí, daqui a pouco ela deve estar retornando, viu, gente? Mas aí eu dando continuidade aqui para vocês. Então, o que é a autoestima? A autoestima, então, é o autoconceito, a sua autoimagem e a autoestima propriamente dita. E aí, ele traz pra gente, o Black Symbol, a informação, o Black Symbol, ele é um grande treinador mundial, ele treinou uma das maiores figuras do mundo, que é o Tony Robbins, que inclusive foi coach do Bill Clinton, Bill Clinton, então assim, é uma pessoa de renome mesmo. E aí ele traz pra gente que o autoconceito, ele é uma construção que você faz ao longo da sua vida, durante toda a sua vida, a sua vivência, né? E aí, ele é uma construção daquilo que você pensa sobre você mesmo
o juízo que você faz sobre você, o juízo que você acha que os outros fazem sobre você e o seu lugar no mundo. Se você acha que você está sendo uma pessoa que está agindo de uma forma moral, se você está levando aquilo que você acredita como sendo verdadeiro para as outras pessoas. Então, isso é o. Só aceitar a Grazi aqui. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver. Para a Grazi voltar, gente. Acho que vai dar agora. Tá só conectando. Voltou. Tinha caído aí. Deu certo, né, Grazi, agora? Vamos prosseguir. Tá bacana aí. Então, essa questão que ele traz do autoconceito. Então, para se trabalhar autoestima, você tem que trabalhar esse autoconceito. E esse autoconceito é muito em cima disso, da forma como você se vê, né? Da forma que você se enxerga mesmo. E aí, logo depois dessa questão que ele coloca do autoconceito, ele traz também a autoimagem. E aí, o que é a autoimagem? A autoimagem... Aqui, antes de você entrar nesse conceito da autoimagem, só Sim, porque Graça. hoje eu estava lendo um conceito a respeito de maturidade, né? E dentro desse autoconceito que você está falando aí, Charlene, na última live também nós falamos sobre isso, entra a questão do inconsciente. O nosso inconsciente, de modo geral, ele dita o nosso comportamento. E o que tem a ver com a imaturidade, né? O que tem a ver é que quanto mais nós somos regidos pelo nosso inconsciente, mais imaturos nós somos, certo? Então, essa questão aí que você está colocando a respeito dessa autoimagem, né? Ela reflete nisso. Porque muitas vezes, aqueles 80% ali daquela teoria do iceberg, né? Para quem não conhece a teoria do iceberg, as nossas decisões, elas são pautadas ali, conseguem, naquela pontinha, mas aquele 80% do iceberg não aparece, né? Exatamente. Onde de fato estão os motivadores das nossas decisões, que estão as nossas crenças, os nossos valores. E muitas vezes nós tomamos decisões com base naquilo que nós conseguimos ver, né? E aí isso pode criar uma ilusão, né? Uma ilusão de ótica mesmo. Então, só retomando o que eu estava comentando, Grazi, que aí então a autoestima ela é formada por esses três fatores, que é o autoconceito, que é uma construção daquilo que você pensa sobre você mesma, a autoimagem, que se relaciona ao modo como você se vê, né? E aí, ao modo como você se vê, como você pensa que você é, porque às vezes acontece de ter uma visão distorcida de si mesmo, inclusive de traços físicos e traços psicológicos, né? Faz um exemplo prático, Charlene. Então, a questão da autoimagem aí, um problema, vamos colocar, distúrbio alimentar, né? É quando a pessoa tem uma disfunção dessa autoimagem mesmo. É quando a pessoa ela tá num peso de repente bom, só que a pessoa se olha no espelho e ela não se vê daquela forma, ela não se vê magra, ela se vê de uma forma gorda ou mesmo fora dos padrões que ela gostaria. Oi, Grazi. Esse é o autoconceito. Autoimagem. Não, autoimagem. Tá. Imagem, a forma que a pessoa... Então, um exemplo do autoconceito é aquilo que você construiu ao longo da sua vida, que você carrega consigo a sua relação de crenças e valores. Quando você olha para você e você fala assim, nossa, eu sou uma pessoa honesta. Autoconceito. Eu sou uma pessoa que eu estou fazendo aquilo que eu acredito que é certo na minha vida. Autoconceito. Quando a pessoa ela desvia um pouco disso, vamos supor, né? Porque todos nós somos falhos e a gente está em processo de evolução. Então, às vezes, a gente faz coisas que nós nos arrependemos durante a nossa vida.
E não tem problema nenhum. A questão é como você vai trabalhar com isso. O que você vai aprender, que lição você vai tirar para você não fazer aquilo novamente. Mas você não precisa ficar com o dedo na ferida o tempo todo. Quando a pessoa tem um baixo autoconceito, ela acha que ela fez alguma coisa, ela sente vergonha, ela sente culpa, ela sente raiva por aquilo que ela fez, ela tem um baixo autoconceito. E são coisas distintas. Às vezes a pessoa pode ter um baixo autoconceito, que está muito ligado à questão moral e dessa construção de quem a pessoa é, e às vezes a pessoa tem uma autoestima legal, a pessoa se cuidar, a pessoa se arrumar, o que ela vê, o que você vê uma pessoa que você imagina que tem uma autoestima boa, porque você vê uma autoimagem positiva. Só que, na verdade, como a autoestima ela é formada pela autoimagem, o autoconceito e a autoestima, às vezes a pessoa interiormente ela pode estar destruída. Uhum. Então, a questão da autoimagem é como você se vê, o autoconceito é o seu eu que você cria ao longo da sua vida com as suas decisões e as suas ações. E A aí, autoimagem, então, ela tem mais relação com o externo, como a isso, forma como eu me enxergo no espelho mesmo, certo? isso, E o isso, tem autoconceito tem relação com as minhas questões morais. isso, exatamente. Ah, Muito dos bacana. seus comportamentos, né? Se você aprova ou você reprova alguns comportamentos que você tem ao longo da vida. E aí a autoestima, ela vem justamente para somar. Quando você junta o autoconceito, você junta a autoimagem, você cria uma imagem a respeito de você mesma. E aí essa imagem é quando você gosta de você. Quando você tem zelo por você, quando você tem cuidado por você, quando você tem apreço pela pessoa que você é, por tudo aquilo que você construiu. Você olha para trás e você vê erros, você vê acertos, mas você não fica com o dedo na ferida. Você olha e você vê coisas. Nossa, eu fiz aquilo errado, eu não quero fazer mais daquela forma, e aí você retoma um outro caminho com muito mais consciência. Consciência. E Consciência aí, fala muita coisa. e É aí muito entra sobre. exatamente nisso que você estava nos explicando. Essa questão de você tomar consciência de si, você tomar consciência do que você realmente é, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos e o que você vai fazer com isso, a questão da decisão. E aí, fala um pouquinho para nós a respeito dessa questão de tomar consciência, Grazi. Então, Charlene, eu estava estudando um pouco sobre essa questão desse olhar que nós devemos lançar em nós mesmas, né? É, olhando para as nossas fortalezas. E como que a gente faz isso? Porque às vezes a pessoa ela está tão destruída internamente que ela não consegue ver aquilo que ela tem de bom, né? Sim, E essa reflexão, ela precisa acontecer para que você consiga encontrar essa consciência. Como que você pode fazer isso? Colocando a cabeça no travesseiro. Eu estava hoje assistindo um vídeo da Kedma Nascimento, eu até vou trazer uma abordagem do que ela retratou, que eu acho muito interessante. Ela estava falando justamente sobre isso, é o tomar banho. Você entra debaixo do chuveiro para tirar toda aquela sujeira. Depois você começa a interiorizar, né? Tudo de bom que você fez. Aí começa a vir os insights. Poxa, eu sou boa nisso. Né? E tem também aquela questão de você deitar a cabeça no travesseiro e você buscar aquilo que você contribuiu no dia, né? Sem se comparar. Você fecha o seu dia olhando para aquilo que você contribuiu com o outro. Essas são as suas fortalezas. Além de você, quando você contribui para o outro, você contribui para si também. O interessante é isso, você cresce junto com o outro. Isso é muito poderoso, né? Então, lançar esse olhar nos nossos pontos fortes e também observar os nossos pontos fracos e assumir isso, né? É até interessante que
Na última live eu trouxe a questão dos perfis, e eu gosto muito de frisar isso, porque quando a gente entende acerca dessa ferramenta, né, entende acerca desse tema que é científico e é verdadeiro, e ele mostra que cada pessoa funciona de uma maneira. E quando nós temos uma visão distorcida de nós, fica muito difícil da gente ter autoestima. Por quê? Porque a gente não consegue entender o nosso propósito, não consegue entender quais são os nossos motivadores, que são os nossos valores. Então, quando a gente tem acesso a esse conhecimento, é muito valoroso, porque a gente consegue se reconhecer as nossas fortalezas e os nossos pontos fracos, sem deixar de lançar um olhar também de atenção. Não ignorar os pontos fracos. Lançar um olhar de atenção, trazer a consciência, né? Porque às vezes você está entregando uma mensagem que internamente você não está entregando. Entende? Às vezes você acredita estar entregando uma coisa e o outro está fazendo uma leitura diferente daquilo que você está entregando. Então, E, quando a gente... Pode e falar. um pouco disso, Grazi, é justamente a questão do autoconceito, né? Quando você está fazendo uma coisa, você está passando uma imagem, uma autoimagem positiva, você acha que as pessoas que estão vendo estão achando aquilo positivo, só que na verdade a sua consciência está te falando. Quando você está fazendo alguma coisa errada, você sempre tem aquela sua consciência te apontando que você não está no caminho certo. E aí isso acaba minando a sua autoestima. Com o passar do tempo, você acaba percebendo que ele é um jogo muito perigoso. Se você não está agindo de acordo com aquilo que você acredita, que é seu sistema de normas, de regras, de valores, os comportamentos que você acredita que são comportamentos bons, né, enquanto ser humano, isso começa a trazer para você uma angústia muito grande. E o perfil comportamental, ele te dá um norte, porque ele traz para você um raio-x de coisas que você percebe em você e de coisas que estão escondidas em você. E que na hora que você lê, você toma consciência, pelo menos comigo foi assim. Todas as vezes que eu fiz, né, que eu já fiz algumas vezes, né, até nos processos nós temos que estar fazendo, porque a gente vem trabalhando as questões para nós melhorarmos enquanto seres humanos, né, então a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, nós temos que estar atualizando o tempo todo com relação a isso, você consegue ver a evolução, porque você consegue traçar, na hora que coloca assim, a primeira vez que eu li eu falei, gente, eu não acredito, eu sou assim, isso faz parte de mim. E depois que você reconhece que aquilo faz parte, você fala, nossa, e agora? O que eu faço com isso? Aí é que tá o pulo do gato. Porque na hora que você toma consciência dos seus pontos de melhoria, daquilo que precisa ser melhorado, o que você vai fazer com aquilo? E aí a gente traça. Mais. A gente Exatamente. E aí a gente expõe. traça o plano de desenvolvimento para a pessoa conseguir caminhar e fazer daquilo não uma ferida, fazer daquilo uma cicatriz. Aquilo ali aconteceu, você fez, você não se orgulha daquilo, mas você tirou lições importantes e valiosas sobre aquilo. E aí você segue seu caminho, procurando não fazer aquilo de novo, né? Então, isso que é o importante. Pode continuar, Grazi, aí. Dentro disso que você está falando, eu já até comentei também na minha primeira live com a Rose a respeito dessa questão de se reconhecer. Porque normalmente o que acontece conosco é que nós queremos fazer parte, né, de um grupo e se identificar com esse grupo. Então, quando você se percebe diferente desse grupo, de modo geral, tudo que eu falo é de modo geral, né? Quando a gente não tem maturidade, né, que é o que a gente está falando aqui, isso costuma nos impactar, porque nós não queremos nos ver diferentes, porque isso leva a uma rejeição. Por que sou Exato. diferente? É tão diferente
a ponto de ter comportamentos negativos que até infringem a conduta do grupo que eu, Sim, sim, né? Então, assim, quando eu me conheci melhor através dessa ferramenta de autoconhecimento, que é o que chama-se assessment, né? Em algumas instituições, em outras instituições é o DISC, também é DISC Assessment. Foi muito interessante, porque eu não me reconheci. Porque, de fato, eu sou diferente do meu grupo de referência, que é minha família. Meu grupo de referência principal é sempre a minha família. Então, eu sou diferente da minha família. E isso me chocou, porque tinha algumas posturas negativas, né? Alguns comportamentos negativos que, de fato, eram reprovados por esse grupo. Porque, na realidade, o meu funcionamento era inverso. Então, era aquilo que chocava aquele grupo, eu tinha as características. Então, eu não queria me aceitar. Então, eu passei primeiro por um processo de autoaceitação. E aquilo ali durou mais ou menos uns 8 meses a um ano. E chegou um momento que eu estava com dificuldades profissionais. Eu estava tendo falta de motivação para seguir em frente no meu negócio. E eu estava tendo muitos problemas, eu dependia de terceiros para tocar o meu negócio, porque eu não tinha uma estrutura física. E essa dependência de terceiros estava me trazendo muito sofrimento. Aí você consegue identificar aí mais ou menos qual que é o perfil, né? Porque eu tinha que esperar, porque a estrutura não era minha, meu trabalho era terceirizado, às vezes tinha falhas no processo e eu não tinha como controlar da maneira que eu gostaria. Às vezes o meu trabalho não era priorizado, que tudo me gerava muito sofrimento. Prejuízos financeiros também. Então eu cheguei num ponto que eu estava, assim, não vou falar destruída porque sempre tive apoio familiar, mas eu estava abalada. Então eu sim. procurei a Rose, né? Não sei se ela está aqui na live hoje, eu não a vi, e falei para ela, meu coração, falei que eu precisava de um direcionamento. Aí ela reaplicou a ferramenta e ela me trouxe essa questão dos valores. E quando ela trouxe junto o meu perfil e os meus valores principais, e além disso, a avaliação também dos meus grupos de referência, que é a minha família, os meus amigos e as pessoas com quem eu já tive envolvimento profissional. Aquilo ali clareou muito para mim. De fato, eu era quem estava representado ali naquele teste, né? As pessoas me viam assim, aquela pessoa que eu estava tentando negar, era a pessoa que eu era vista. E quando eu consegui entender quais eram os meus principais valores, foi há um ano atrás. Eu voltei o meu olhar para trabalhar com finanças, já que eu tinha valor econômico, né? Os principais valores, só para o pessoal entender aqui, para fazer uma amarração para não ficar solto, existem 6 principais valores. São o teórico, financeiro, estético, religioso, político e social. O valor teórico é a pessoa que tem interesse por desenvolvimento, seja pessoal, né, leituras, livros, ela busca sempre esse desenvolvimento. Eu tinha esse valor, eu tenho esse valor. O segundo é o financeiro, que tem relação com o valor econômico mesmo, dinheiro mesmo, otimização de recursos. O outro valor é o estético, que tem a ver com a contemplação das belezas, tem a ver com harmonia, harmonização de ambientes também. O outro valor é o social, que tem relação com o viver para servir o outro. O outro valor é o político, que tem relação com o poder. Eu não sei se eu falei todos, mas eu acho que sim. E o último valor é o religioso, que tem a ver com aquelas pessoas que são apegadas, arraigadas a regras, regulamentos, tudo tem um jeito certo de ser feito. Então, eu tinha como principais valores o teórico, o financeiro e o estético. Aí eu consegui fazer um link e consegui voltar o meu olhar para trabalhar com finanças. Foi quando eu resolvi
trabalhar com esse projeto. Já tem mais ou menos um ano. Quem me acompanha aí sabe que eu estou sempre entregando alguma coisa, um mini curso, um e-book, conteúdos. E é isso, a gente vai avançando a cada dia, melhorando e crescendo. Mas essa questão de se autoaceitar dentro desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui de empoderamento, isso tudo acho que é muito valioso para que a pessoa consiga compreender qual que é o papel dela no mundo. Ela não vai conseguir fazer uma entrega plena se os motivadores dela não forem congruentes com aquilo que ela está fazendo. Tem que estar alinhado, né, Grazi? Alinhado. Então, dentro disso, né, eu já abri um pouquinho o leque aí a respeito da autoaceitação. Fala um pouco pra gente desse conceito. Então, para fechar tudo isso, então, retomando que a autoestima, ela tem esses 3 pilares, que é o autoconceito, a autoimagem e a autoestima propriamente dito. A autoaceitação, ela vem como a cereja do bolo. É como você olhar para você, olhar para sua história e você sentir orgulho de tudo que você viveu, de tudo que você construiu. É você sentir plenitude e você se amar profundamente. E aí um termo muito bacana que eu encontrei a respeito de autoaceitação, que fala sobre a compaixão. A autoaceitação, ela está ligada à compaixão, e a compaixão está ligada ao perdão. Então é quando você consegue olhar para você, consegue olhar a sua trajetória e você consegue se perdoar. Se perdoar por coisas que você não se orgulha, se perdoar pelas falhas, se perdoar pelas decisões erradas que tomou. Você consegue se perdoar e você consegue no meio disso tudo, ter compaixão, ter muito amor por você, falar com você mesma, falar, olha, não foi um caminho legal, foi uma estrada, um atalho que você pegou e que não te levou a um lugar interessante, mas no mundo que a gente vive hoje é como se fosse o Waze rodando, recalculando a rota. Você recalcula a rota, você retoma o seu caminho e você se perdoa por tudo aquilo que você fez, que você não traz benefício para você. E aí aquilo não fica sendo uma carga, não fica sendo um peso. Você consegue ver que você fez aquilo, que você não se orgulha, que não é uma coisa legal e que você não quer repetir, mas você consegue se perdoar e você consegue retomar um novo caminho e você consegue se aceitar por inteiro. Se aceitar com as suas falhas, se aceitar com as suas qualidades, sabendo que todos nós, seres humanos, nós somos duais. Nós temos o nosso lado luz e nós temos o nosso lado sombra. E só quando a gente aceita esse nosso lado sombra, que são as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, só quando nós aceitamos esse lado é que nós conseguimos evoluir. Mas aceitar, que fique isso bem claro para todo mundo, o aceitar não é um conformismo, não é você ter uma resignação e falar, então eu sou assim, eu aceito isso, eu vou ser assim porque não tem jeito. Não, não é isso. É você enxergar que você tem aquele ponto que precisa ser melhorado, que precisa ser trabalhado. Na hora que você para de negar aquilo, você aceita aquilo e você começa a trabalhar para você não ser mais aquela pessoa. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático e até um exemplo da minha vida. Eu era uma pessoa procrastinadora. Então, a vida inteira, assim, tudo que eu ia fazer, eu sempre deixei as coisas para a última hora. Isso é um conceito engraçado, porque ao mesmo tempo ele está ligado à autoconfiança, porque você confia muito em si mesmo e você acredita que mesmo você deixando para a última hora, você vai conseguir fazer a coisa a tempo. Você consegue às vezes fazer, eu consegui, a maioria das vezes, fazer a coisa a tempo, só que eu não entregava com a qualidade que eu gostaria de entregar.
Então, quando você começa a trabalhar o autoconhecimento e você, na autoaceitação, você consegue, eu, por exemplo, eu consegui enxergar isso que eu falei, nossa, eu sou assim. E eu falei, eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim, eu não vou mais ser assim. Então, eu aceitei que eu era, mas eu também determinei. Eu sou, mas eu vou mudar. E é aí que a chave muda e que você consegue trabalhar para você ter o desenvolvimento humano, para você conseguir se tornar uma pessoa melhor. Mas aí eu consigo olhar para trás e eu não sinto raiva por tudo que eu procrastinei. Eu não sinto raiva disso. Eu olho para trás e falo, nossa, eu fiz aquilo, mas eu nem sabia que eu estava fazendo mal para mim mesma, né? Você não Porque se eu vê deixava. muito, né? Eu não tinha essa consciência. Então eu consigo olhar para trás e falar, tá tudo bem. Agora nós não vamos fazer mais. Você tomou consciência, agora nós vamos trabalhar e você não vai fazer mais. Então é exatamente isso. A autoaceitação é você conseguir olhar para você com muito afeto, olhar com muito amor e você ter compaixão e conseguir se perdoar verdadeiramente. Top. Porque para a gente ser aceito também, né, Charlene, pelo outro, a gente precisa se aceitar primeiro. Porque senão a gente acaba virando um ator nesse mundo. Não tem autenticidade naquilo que a gente vive, né? A gente tem que falar polidamente, de forma adequada, para encantar o outro. E, na realidade, o que encanta é a autenticidade. Então, quando a gente perde isso, as coisas ficam soltas, né? E Ei, o outro percebe. Eu não exato. me aceito, logo o outro não vai me admirar. Como eu E quero aí entra gerar no autoconceito. Como que eu quero gerar essa admiração no outro acerca de mim, se eu mesma não me admiro? Se eu mesma não me aceito com os meus erros, com os meus acertos, né? Eu acho que é muito interessante isso que você trouxe. De fato, reconhecer os pontos de melhoria, né? Eu nem gosto de citar pontos fracos, eu gosto de falar pontos de melhoria. Verdade. Eu acho que é Empodera, já empodera. um conceito melhor, pontos de melhoria. É olhar para esses pontos de melhoria, trazer para a consciência, tomar banho, né, tirar a sujeira Isso. e pensar, o que que eu estou sentindo agora, né? O que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso? E o que que eu vou fazer com esse sentimento? É isso, né? Às vezes a resposta não vem de imediato, mas ela chega. Uma hora ela chega, né? Às vezes num brincar com uma criança a gente aprende tanto, não é Sem dúvida. verdade? Sem No dúvida. olhar olho no olho de alguém, a gente aprende muito. Sim. Então, não perder essa autenticidade na minha visão, é essencial para que você se mantenha no seu propósito, para que você tenha autoestima, para que você se aceite, para que você seja uma pessoa empoderada. E o perfil comportamental, Grazi, eu enxergo ele justamente usando esse termo que eu coloquei aí. É como se fosse você tá num caminho ali, você tá usando o Waze, você não conhece o caminho, você tá usando o Waze para ele te dar a rota. De repente, o Waze parou e ele começou a recalcular para ver uma nova rota. Às vezes você pegou um trecho que não era para você pegar. Então, eu acredito que o perfil comportamental, quando você se propõe a fazer, é justamente isso. Ele vai te dar um raio-x da forma que você está hoje, no momento atual. E aí, em cima disso, você vai ver, gente, o que que eu posso recalcular, retomar e seguir adiante, que aí seria mesmo você trabalhar em coisas que te dê prazer, em coisas que te faz sentido, que tem valor
para você, porque aí aquilo não vai ser maçante, aquilo não vai ser um martírio, você vai ter motivação, você vai ter energia, você vai contagiar outras pessoas e a coisa flui com muito mais naturalidade do que realmente às vezes você está envolvido em alguma coisa. Pode ser num relacionamento, pode ser num trabalho, pode ser na sua relação com a sua família, de vários fatores em que você está sendo um personagem, não está sendo você por inteiro, não está sendo você por completo. Então, ele te traz isso e ele coloca para você mesmo, olha, está assim no momento. O que que você quer trabalhar em cima disso para você melhorar? O que que é importante para você melhorar? Para você se conectar com você, para você se resgatar, para você retomar a sua rota e seguir o seu caminho, o caminho que faz mais sentido para você. Não existe certo, não existe errado, porque cada um tem a sua verdade e aquilo que aquece o seu coração. Então, ele só te dá, a gente só ajuda a pessoa a traçar um direcionamento, mas aí tudo depende das atitudes e das ações que a pessoa vai ter depois que ela retomar o caminho dela. Bacana. Como é que tá o nosso tempo aí, Charlene? Eu tô um pouco perdida com relação a isso. Nós temos 20 minutinhos. Minutinhos? Não dá pra gente prosseguir aqui. E aí, Grazi, só falar para o pessoal que nós vamos abrir no final para algumas perguntas, tá, gente? Então, nós não, né, vamos ver algumas aí para nós respondermos de forma sucinta, para dar tempo também de nós interagirmos e finalizarmos o vídeo aí com vocês. Quem ficar até o final também vai ganhar o meu e-book. É só mandar um Ah, e-mail. que ótimo! É só mandar o e-mail no direct, que aí eu vou enviar por e-mail, tá? Então, quem ficar com a gente até o final, manda o e-mail no direct e vai receber de presente o meu e-book. O e-book é de carreira e dinheiro. Profissão do futuro. O que fazer para lidar com as incertezas do mercado profissional? Não vou fazer propaganda do e-book aqui, não, porque senão a gente perde um pouco o foco. Mas é muito interessante para você que quer investir na sua carreira e quer se atualizar a respeito das tendências do mercado, né, as novas tecnologias. E eu trago também 7 passos para que você possa lidar com essas incertezas e se posicionar e planejar o futuro financeiro, tá? Então, quem ficar Legal. com a gente até o final, só enviar um e-mail para o meu direct, informando o seu e-mail, tá? Porque eu vou enviar via e-mail, tá bom? Ótimo, muito obrigada! Grazi, só retomando aqui, eu queria colocar uma questão para as pessoas entenderem um pouco mais, porque eu acho que esse tema ele é confuso para nós entendermos essas 3 questões sobre a autoestima. Então, que eu queria colocar é que depois que você forma o seu autoconceito, que você formou ele ao longo da sua vida, é a forma que você, o sentimento que você tem a respeito de você, seu sistema ali de crenças, de valores, que depois que você forma esse seu autoconceito muito ligado à moral, se você está seguindo, se você é uma pessoa que está agindo de forma honesta, depois que você cria esse conceito, esse autoconceito, e você consegue olhar para ele, ele te direciona um afeto. Se você consegue olhar para o seu autoconceito e esse afeto for positivo, você tem uma autoestima elevada. Você tem uma autoestima. Agora, se você olha para esse seu autoconceito que está ligado à questão moral e você não gosta, se você acha que você não, né, não está num caminho, não teve uma atitude, às vezes isso já passou, já tem muito tempo, mas às vezes isso fica impregnado ainda no nosso sistema de crenças e a gente se sabota, a Grazi falou um pouquinho disso. Então, se você olha para o seu autoconceito e você não gosta de algo que você fez ou de algo que você está fazendo, o seu afeto é baixo com relação a isso. E aí isso interfere na sua autoestima, porque você vai ter uma baixa autoestima.
Aí você entra num E- ciclo de autossabotagem, né? Exatamente. E eu quero Exatamente. falar um pouquinho sobre isso. Pode falar. Posso falar? Pode. Você já concluiu? Não, não, eu só queria só retomar isso para ficar um pouco mais claro para as pessoas, que existe essa questão do sentimento que você tem a respeito do seu autoconceito. Quando você tem um sentimento positivo, a autoestima eleva. Quando você tem um sentimento ruim, a sua autoestima fica mais baixa. Então, Charlene, na última live que nós fizemos, eu trouxe alguns sabotadores financeiros, né? E hoje, também com base nessa entrevista da Kedma para o canal Novo Tempo, eu achei interessantíssimo a forma como ela abordou o ciclo da sabotagem emocional. E o ciclo, ele é todo preenchido por sentimentos negativos, por emoções negativas, né? E ele começa com o medo, né? O medo de quê? O medo é sempre de perder, né? Perder, e com essa perda ele gera uma culpa e uma raiva. E eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês entenderem. Eu vou trazer o conceito que ela explicou para ficar mais fácil para vocês entenderem, e depois eu vou explicar como que eu fiz uma interpretação do contexto financeiro, porque é a nossa proposta aqui. Vamos supor, uma mulher, ela percebe que o marido está admirando a vizinha, né? E ele vai e fala para ela: Nossa, como a esposa do vizinho tá bonita, você percebeu? Aquilo ali gera nela o quê? Um medo. Medo de quê? De perder a admiração do marido, né? Então, um medo de perder. E nessa interseção entre o medo e a perda, existem dois sentimentos que podem acontecer aí, que é a ansiedade, que é um traço aí da nossa geração, né? Por N fatores, ou uma angústia mesmo, né? Um sentimento que também é muito ligado à ansiedade. E nesse medo de perder, ela começa o quê? A desenvolver uma mágoa, um ressentimento pelo marido, né? É os outros sentimentos aí que está na outra interseção, e ela começa a sentir culpa. Culpa pelo quê? Que ela não está conseguindo chamar a atenção desse marido, porque de repente ela está um pouco acima do peso, não é tão bonita quanto a vizinha, né? Então ela começa a entrar nesse processo aí de sentimentos negativos. E ela às vezes pode, nesse intervalo aí, criar até um sentimento de vingança contra ela mesma. Dependendo do nível da emoção, isso pode acontecer. Então ela entra num jogo de, é, de medo de perder e nessa culpa de não se cuidar ou de não estar conseguindo atrair a atenção do marido, ela começa a jogar. E ela começa também a sentir o quê? Ciúme ou inveja, né? Qual que é a diferença do ciúme para a inveja? Ciúme é quando você está querendo aquilo que é meu. E a inveja é quando eu quero aquilo que é seu. E não tem. Então, essa é a distinção dos dois sentimentos. Então, ela começa a sentir ciúme da mulher do vizinho, né, pelo que ela tem e ela não, ou uma inveja mesmo, né? Ciúme porque a mulher do vizinho pode querer o marido dela, ou uma inveja mesmo porque a vizinha, a esposa do vizinho tem aquilo que ela não tem. Aí ela começa a sentir qual é o outro sentimento que fecha esse ciclo, é a raiva. E a raiva, o que que acontece? A gente não guarda, a gente projeta. Ou projeta em nós mesmos, ou a gente projeta no outro. Isso é muito sério. Aí a gente vai o quê? Reiniciando esse ciclo. Porque isso vai gerando o quê? Quando você projeta no outro, o outro te ofende, aí você entra no ciclo de novo. Porque às vezes o ciclo pode começar por aí, por um cinismo, por um sarcasmo, né? Então, como sair desse ciclo? Eu tenho que me perguntar o que eu estou sentindo, em qual parte desse ciclo que eu estou. Eu estou sentindo medo? Eu estou com medo de perder? Eu estou me sentindo culpada ou estou com raiva?
Então, quando você identifica em que parte desse ciclo você está, fica mais fácil para você sair dele, né? E você fala por quê? Quando você identifica a causa, isso aí ajuda você a sair do sintoma, que são esses sintomas que eu coloquei, de ansiedade, de mágoa, de ressentimento, de ciúme, de inveja, de cinismo, de sarcasmo, né? E essa reflexão faz com que a gente tenha maturidade. Quando eu me pergunto, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo inveja da mulher do vizinho? Eu preciso, de fato, ficar nesse lugar? Não seria melhor, talvez, eu melhorar o meu relacionamento, incrementar, né, alguma coisa, para que o meu relacionamento seja impulsionado e tudo, né? Então, eu trouxe também, dentro desse ciclo, eu resolvi trazer essa forma que a Kedma explicou e vou trazer também a questão financeira, como que isso pode acontecer na questão financeira. É um ciclo, veja que é um ciclo repleto de emoções negativas e que se ele não é identificado, isso pode repercutir como doença na nossa vida, né? Gerar problemas psicossomáticos, isso é muito grave. Baseado em tudo isso que você está falando, Grazi, o segredo é você olhar para dentro. O Olhar para segredo é dentro. sempre você olhar para dentro, é você fazer reflexões. Eu estou sentindo isso, mas isso que eu estou sentindo vem de onde, né? Por que que eu estou sentindo isso? E aí você começa a racionalizar em cima daquilo. Ah, tá, mas isso tem fundamento? Isso que eu estou achando, isso tem fundamento ou isso é coisa da minha cabeça? Ah, isso é coisa da minha cabeça por causa disso e disso e disso. E muito desses sabotadores, eles têm uma ligação direta com a autoestima. Então, mais uma vez, para a gente reforçar para todo mundo entender que a autoestima ela está ligada em todos os aspectos, em todas as áreas da vida, e que se você não começar a trabalhar isso, você pode ficar cada vez mais preso em coisas que te afligem, que te machucam, né? Que te sabotam, igual você está dizendo aí. É. Eu vou fazer uma leitura do ciclo aqui com base em finanças. Eu vi já vários casos de pessoas que têm insucessos ou crises financeiras. E não tem muita explicação. Às vezes a pessoa ela tá numa posição, lançou um projeto, o projeto está dando certo, está gerando resultado pouco a pouco, de repente aquela pessoa desiste daquele projeto. Ela, ela faz questão de cair dentro do buraco, porque ela não quer ter sucesso, porque ela não quer fazer parte desse grupo de quem tem sucesso, porque ela tem medo. Medo de quê? Muitas vezes de deixar de pertencer ao seu grupo de referência. E geralmente quem é o seu grupo de referência? A família. Então vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que teve uma família que foi sempre envolvida com problemas financeiros, crises e tudo. Ela tem identificação com esse lugar, com esse ambiente. Então, se ela se destacar, ela vai deixar de se identificar com esse grupo. Então, ela vai o quê? Ela tem o medo de perder a identificação com o grupo. Então, com base nisso, o inconsciente dela sabota ela. Só que aí ela começa a sentir o quê? Culpa, porque ela tem desejo pelo sucesso. Mas ela não consegue esse sucesso, porque ela se auto-sabota. Né? Aí ela começa a desenvolver o quê? Uma mágoa, um ressentimento. E no próximo passo, ela começa a sentir ciúmes, começa a sentir inveja do outro que tem aquilo que ela aspira a ter e não consegue. E ela projeta esse sentimento de raiva, muitas vezes no outro ou em si mesmo, desmerecendo aquilo que o outro tem que ela não conseguiu. Né? Ela fala assim: ah, você conquistou esse carro, você conquistou essa casa, conquistou esse patrimônio, mas é porque você era fraudador, porque você era enganador,
ou porque você nasceu num berço de ouro, você teve uma oportunidade que eu não tive, né? Ela começa a projetar essa raiva no outro, é, fazendo uso de sarcasmo, cinismo, porque isso, de certa forma, alivia a dor dela. E quando ela não projeta isso para fora, ela projeta isso nela mesma. Tudo inconsciente, né? Tudo de forma inconsciente. Então, por isso que é tão importante trabalhar essas questões. Por isso que dinheiro tem tudo a ver com emoções, entende? Porque muitas vezes nós não conseguimos abstrair isso. Isso é um processo que faz parte da história de vida de cada um. Cada um tem a sua referência familiar, cada um tem a sua personalidade também. Nós somos, né, é muito importante a gente ressaltar isso, que os nossos perfis, eles são construídos com base na nossa personalidade e também com base nas nossas referências. Às vezes tem até algumas incoerências, por isso que quando a gente fala de perfis, a gente fala geralmente, porque não tem nada que é absoluto, né? As pessoas não são rótulos, as pessoas são indivíduos. Isso que eu acho importante frisar. Legal, muito bom. Nós estamos chegando nos nossos minutos finais. É, vamos abrir. Eu não sei se tem alguma pergunta. Então, se alguém tiver alguma pergunta para nos fazer, pode colocar aí, gente, relacionado a tudo isso que nós conversamos, sabotadores, essa questão financeira, como que pode melhorar, autoestima, que nós vamos estar respondendo aí, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí que nós vamos estar trabalhando. Enquanto isso, Grazi, eu queria trazer essa informação que quando nós começamos a trabalhar a autossugestão, que você consegue identificar os seus pontos fortes e aquilo que você tem de bom, e você começa a valorizar isso, e enxergar isso, e que isso é muito importante. Às vezes nós não conseguimos ver o que nós temos de bom. Fazer uma lista, por exemplo. Escreve aí para mim o que você tem de bom e o que você tem de ruim. O que você tem de ruim, assim, o que você tem de defeito, que você não considera coisas boas, vem assim, ó. Você vai destrinchando. Quando você tem que falar, e o que você tem de bom? Às vezes a pessoa trava, ela fala, o que eu tenho de bom? Então, é uma ferramenta para auxiliar, para as pessoas escreverem aquilo que elas acreditam verdadeiramente que são pontos fortes da sua personalidade. Às vezes pode ser sua paciência, às vezes pode ser sua capacidade de perdoar, às vezes pode ser a sua confiança, às vezes, né, tem inúmeros coisas que você pode identificar. Eu sou guerreira, eu sou forte, eu sou lutadora, eu sou resiliente, eu sou perseverante, eu sou determinada. Coloca tudo aquilo que você acredita que você realmente é, e você, todas as vezes que estiver se sentindo mal, leia aquilo que são as suas características que você colocou ali, que são seus pontos fortes, para você retomar de novo. Você fala, não, aconteceu isso aqui não foi legal, mas eu tenho os meus valores, eu sou uma pessoa de valor. Então, isso te ajuda muito, e você fazer autossugestão para você mesma, em cima desses pontos que você já tem e em cima de pontos que você quer melhorar. Então, por exemplo, eu com a procrastinação, que era uma coisa que eu carreguei durante muito tempo e que vira e mexe eu tenho que me segurar mesmo. Tá na contagem regressiva de 30 segundos, Grazi. Então vamos nos despedir do pessoal. Vamos Então chamar o vamos, pessoal para gente. voltar na semana que vem com a gente, ou vocês querem retomar aqui? Não vai dar para o pessoal responder, porque nós já estamos com 8 segundos. Eu acho que já tem que finalizar, não é? Então, um beijo. Muito obrigada.